Como utilizar a função filter com arrays aqui dentro das planilhas do Google. Então, turma, seja bem-vindo a mais uma aula. Na videoaula de hoje nós vamos aprender como utilizar a função filter com array para nós unirmos várias abas da nossa planilha e conseguir puxar determinados critérios ali dessas abas. Essa é uma dúvida de um aluno inscrito aqui do canal. Ele perguntou: boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta. Tem como fazer o mesmo procedimento utilizando a função filter? Obrigado. Ele estava se referenciando a uma videoaula onde nós unimos várias abas da nossa planilha e puxamos somente com algum critério dessas abas, puxando um relatório, onde nós utilizamos a função carry para fazer essa união, essa junção de várias abas, posteriormente filtrando apenas com algum critério em alguma coluna. Eu vou deixar o link desta videoaula aqui em cima nos cards e aqui embaixo na descrição. Eu aconselho a aplicar sempre a função carry, pois ela seria menos complexa e ela é mais maleável para nós aplicarmos filtros ali dentro. A função filter, quando nós temos que trabalhar com array, ela pode se tornar um pouco mais engessada para nós puxarmos alguns critérios de várias abas da nossa planilha. Mas nesse caso aqui, nós vamos utilizar a função filter com array, um pouquinho mais avançado, para nós aplicarmos esse filtro em várias abas da nossa planilha, puxando um relatório com determinado critério. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é uma validação de dados, para que eu consiga aplicar esse filtro, unindo essas abas. Eu tenho duas abas da minha planilha com data, então dia 1/1 de 2022, alguns nomes e alguns dados, e dia 2/1 com alguns nomes e alguns dados. Eu quero unir essas duas abas da planilha e aplicar um filtro aqui pelo nome. Eu poderia aplicar por qualquer coluna, mas vou aplicar somente aqui no nome. Aqui no consolidado, eu vou puxar todos esses nomes que eu tenho. Primeiro eu vou puxar esses nomes para eu conseguir fazer uma validação de dados de uma forma bem simples. Eu vou colocar igual unique. Ele puxa valores únicos de uma base de dados. Então, vou selecionar aqui, a partir da B2, ele já puxa todos os nomes. Vou dar um Ctrl C, e aqui na B1, eu vou aplicar uma validação, um menu drop-down. É só vir aqui em dados, validação de dados. Aqui nessa janela, eu coloco uma lista de itens, e vou dar um Ctrl V. A única coisa que eu tenho que fazer é colocar uma vírgula atrás de cada nome, para ele conseguir diferenciar cada critério. Eu vou salvar e já posso apagar. Agora eu já tenho essa validação. Vou colocar aqui o nome. Ele vai utilizar esta validação para puxar lá da minha base de dados. Agora, a partir aqui da linha 4, eu vou aplicar a função filter. Igual filter. No intervalo, eu tenho que selecionar as duas bases de dados, mas tenho que tirar o cabeçalho para não dar confusão e ele não alternar ali dentro da aba. Vou colocar a partir da linha 2. Se eu colocar aqui ponto e vírgula, eu posso ir na outra aba e também selecionar essa base de dados a partir da linha 2. Dou um Enter, ele vai dar um erro. Agora eu tenho que colocar tudo isso daqui dentro de uma array. Então eu vou fechar chaves aqui no final e abro aqui no início, deixando o intervalo dentro de uma array. Esse seria o intervalo, o primeiro critério da opção filter. Coloco ponto e vírgula e agora a opção que eu vou utilizar ali dentro. Normalmente eu poderia escolher aqui na coluna onde eu quero aplicar o filtro, a partir aqui da linha 2, por igual, voltando aqui no consolidado, a B1. Mas se eu der Enter, veja que ele dá um erro. Se eu colocar aqui também ponto e vírgula e na outra aba selecionar a coluna a partir da linha 2, for igual, voltando na aba consolidado,
clicando aqui na B2, na B1, dou um Enter, ele ainda continua com o erro. Então o que eu tenho que fazer também, transformar aqui numa array, para que ele consiga fazer esse filtro, tanto ali na base de dados, nas duas abas da planilha simultaneamente. Então, vou fazer o mesmo critério que eu fiz aqui no início, onde eu pego todo o intervalo. Depois do ponto e vírgula, abro chaves, e aqui no final, antes dos parênteses, eu fecho chaves. Se eu der um Enter, veja que ele já puxou aqui 2 lançamentos aqui em janeiro, então 1350 e 600, se eu vim na aba de janeiro, 1350 e 600, são esses dois com o mesmo nome. E do dia 2 tem 1150 e 1350. Se eu vir na aba 2 do 1, escolhi aqui os dois nomes, 1150, 1350. Veja que ele já puxou. A única coisa também que eu tenho que fazer é puxar o cabeçalho, porque ele vem esses dados secos aqui, sem o cabeçalho. Por isso também aconselho que você utilize a função carry, onde nós podemos puxar o cabeçalho sem problema nenhum. Vou voltar aqui na minha aba, dou um Ctrl C nessa linha aqui do cabeçalho, e dou um Ctrl V e ele puxa. Sempre que eu alternar o nome aqui, ele já vai alterar nas duas abas, puxando das duas abas, fazendo essa união das duas abas e filtrando, aplicando esse filtro. Caso eu delete, também vai dar um erro. Isso nós conseguiríamos ajustar também lá dentro da função carry. Dá um Ctrl Z, selecionar outro nome, ele sempre vai puxar conforme eu selecionar aqui na validação de dados. Lembrando, se essa videoaula te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like e comenta o que você achou desta videoaula. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo, e a sua dúvida ou sugestão pode virar uma videoaula aqui para o canal. Eu vou deixar uma playlist de planilhas do Google aqui do lado. Nós nos vemos nestas videoaulas. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso nas planilhas!